A vida cristã, ela é uma vida que tem algumas coisas principais, primordiais. Se faltarem essas coisas, a nossa vida cristã, ela fica em dificuldades. Nós ficamos realmente vazios na nossa atividade, no nosso ser. E uma dessas coisas principais, desde o início da Bíblia, desde o começo, desde o Antigo Testamento, é a oração. A importância da oração para o cristão. Alguém disse uma vez que a oração para o cristão é como o ar que nós respiramos. Sem ela nós não vivemos, sem ela nós não progredimos, nós não crescemos. Juntamente com a leitura da palavra, com a adoração, a oração ela é essencial. Foi através da oração que os grandes homens de Deus, tanto os da Bíblia como aqueles que vieram depois na igreja primitiva, na igreja que foi fundada pelo Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela era uma igreja de oração e, portanto, foi uma igreja que, mesmo passando por muitas perseguições, mesmo passando por muitas dificuldades, essa igreja foi vitoriosa, porque era uma igreja que se dedicava à oração. Lá no começo de Atos dos Apóstolos, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Então era uma igreja que estava sempre diante de Deus, colocando as suas necessidades, colocando as suas alegrias, a sua gratidão, suplicando o favor do Senhor para que eles pudessem passar por tudo aquilo. Se levantaram muitas pessoas contra a igreja de Cristo, mas ela foi vitoriosa porque ela viveu em oração. E a Bíblia, como já dissemos, ela nos mostra que não é simplesmente orar de qualquer maneira. Nós temos algumas condições, algumas coisas que o próprio Deus, Ele nos orienta para que a nossa oração possa ser atendida, possa ser ouvida, para que a nossa oração realmente surta efeito na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. E nós vamos ver aqui nessa noite algumas dessas condições que a Bíblia nos coloca para que Deus nos ouça, para que nós possamos ser atendidos em nossas petições, em nossas súplicas, em nossas intercessões. E por isso eu queria pedir para que nesse momento, amado, você que está aqui conosco, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, e nós vamos ler o versículo 14, que é muito conhecido nosso. 2 Crônicas, capítulo 7, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Gostaria de pedir àqueles que puderem, por favor, se colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos meditar um pouco sobre aquilo que o próprio Deus, são palavras do próprio Deus falando a Salomão, o que é que ele queria, o que é que ele requer de nós até hoje. E nós vamos entender a necessidade da obediência desses princípios para que tenhamos uma vida de oração que dê frutos, que nós possamos ver essas orações sendo respondidas pela fé, pela nossa obediência, pela nossa fidelidade. Vamos ver o que é que ele disse a Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oremos. Soberano eterno Deus, Pai amado, mais uma vez em Tua presença nós queremos Te agradecer, Pai querido. Aqui, amados, em 2 Crônicas, no capítulo 7, Salomão ele estava consagrando
o templo do Senhor. Ele já havia dedicado, já havia construído, ele já havia oferecido a Deus o melhor que ele tinha. Se vocês quiserem ler nas casas de vocês, hoje ainda, leiam 2 Crônicas a partir do capítulo 1, e vocês vão ver o zelo que foi falado hoje aqui. No zelo não sejais remissos, não sejais relaxados. E Salomão, ele foi muito zeloso pelas coisas de Deus. Ele, se você for observar, ele ofereceu ouro, prata, bronze, madeira odorífera, aquela madeira que tinha aqueles aromas, aqueles perfumes. Ele ofereceu o melhor para construir o templo de adoração do Senhor naquela época. No templo lá de Israel, ele construiu esse templo. Davi tinha esse desejo, mas Deus permitiu com que Salomão fosse o homem que viesse a edificar essa casa para Deus. E aí ele o fez de uma forma muito cuidadosa, muito zelosa. Ele investiu o melhor que ele tinha da sua própria riqueza. Ele investiu o que ele tinha de mais precioso para que aquele templo ele fosse motivo de agrado e adoração a Deus. As pessoas que viam aquele templo, elas se admiravam pela riqueza, pela grandeza, pela maneira como ele estava edificado, tudo muito bem feito, muito bem cuidado, porque Salomão queria dar a Deus o seu melhor. Ele havia recebido de Deus, no capítulo 3 de 1 Reis, sabedoria e riqueza, como nenhum outro rei tinha tido antes e nem teve depois. E foi por gratidão e também por uma própria ordem do Senhor, Salomão, ele dedicou esse templo a Deus. E aí, agora, esse templo estava sendo consagrado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que quando ele acaba de orar, aí em 2 Crônicas capítulo 6, quando ele acaba de orar, a Bíblia diz que a fumaça, aquela chama, a purificação do Senhor entrou naquela casa, de modo que os sacerdotes, de modo que os levitas, de modo que aqueles que estavam ali, eles não conseguiam se manter de pé, porque a glória de Deus encheu aquela casa. Mas aí o Senhor Deus, ele faz uma advertência a Salomão, depois que Salomão havia orado pedindo a Deus que todo pedido que fosse feito ali naquele lugar fosse atendido, que o estrangeiro fosse acolhido, que o pecado fosse perdoado e algumas outras coisas mais que ele pediu. Deus responde a Salomão aqui em 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. Em parte da sua resposta ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Então nós podemos observar aqui, amados, que há algumas condições que Deus coloca para que ele possa abençoar não somente o povo de Israel, mas o povo de Manápolis, o povo da igreja de Cristo que se encontra neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se nós que nos identificamos como cristãos, como servos de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Aí você me pergunta, o que é se humilhar, meu irmão? E eu te digo, humilhar-se é você reconhecer que você é pecador, é você reconhecer que você não pode fazer nada por você mesmo, é você reconhecer que a tua salvação, a tua própria vida, o teu respirar, ele está na mão de Deus, e ele te dá e ele pode tirar. Ele é soberano, ele tem esse poder. Então nós precisamos, como primeiro passo, nos humilhar,
reconhecer o quanto nós necessitamos ser dependentes de Deus, de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, como foi cantado aqui. O Espírito Santo, quando nós não sabemos orar como convém, ele intercede diante de Deus e diante de Jesus Cristo por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas para isso é necessário que nós nos humilhemos e reconheçamos que nós precisamos estar debaixo das potentes mãos do Senhor para que Ele nos exalte. A humilhação segundo o mundo é algo que entristece, é algo que faz a pessoa passar vergonha, é algo muito ruim, conforme o mundo diz, se humilhar. Mas a humilhação diante de Deus, ela demonstra a nossa humildade, a nossa incapacidade. E é por isso que lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz que são bem-aventurados, são felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza, a sua fraqueza, a sua condição de nada poder fazer por si mesmos e se colocam diante de Deus, pedindo que os fortaleça, que os ajude, que possa fazer com que eles sejam vitoriosos, porque eles sabem, ou nós sabemos, que nós, sem Cristo, sem Deus, nada podemos fazer. Ele é a nossa videira verdadeira, o Pai, Deus, é o nosso agricultor, nós somos os ramos e precisamos estar firmes na videira para que venhamos a dar frutos. E isso só acontece se nós nos humilharmos. E aí vem o segundo passo, e orar. Se o povo que se chama pelo meu nome, se o povo que clama por Deus, orar de fato, orar com o coração, orar pedindo a Deus que nos ajude, nos abençoe, atenda ao nosso clamor, nos fortaleça, nos ajude em nossas necessidades, em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Quando nós oramos a Deus, derramando diante dele o nosso coração, a nossa alma, o Senhor Deus nos fortalece, nos abençoa, nos capacita, nos faz dar bom testemunho e ainda mais, já aqui na terra, antes mesmo de termos a nossa passagem para o céu, para a vida eterna, nós já começamos a desfrutar a felicidade que só Deus pode nos conceder. Eu sei que vocês sabem que hoje, a essa hora, no Brasil e até em outros países, as pessoas estão vivendo o carnaval. Elas estão vivendo algo que é passageiro e que para muitos deles não vão estar mais com vida amanhã. Muitos serão mortos, muitos sairão de lá doentes, muitos sairão de lá infelizes, porque eles estão no lugar errado, fazendo o que é errado, e infelizmente Deus nada pode fazer por essas pessoas, porque eles não querem. Mas quando nós oramos a Deus e dizemos: Senhor Deus, me ajuda, me fortalece, atende o meu clamor, eu necessito da tua força para viver neste mundo mal, para suportar as tentações, como Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, a partir desse momento, Deus nos concede a vitória, Deus nos concede tudo aquilo que nós pedirmos, que está de acordo com o seu querer, com a sua vontade, e assim nós seremos abençoados, nós seremos bênção onde quer que nós estejamos. E aí vem o terceiro passo: buscar a face do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Também tem a ver com a oração, tem a ver com estar na casa do Senhor, tem a ver com ler a sua palavra e tem a ver com procurar dar bom testemunho e honrar o seu nome. Se nós dizemos que somos filhos de Deus e nós temos um Pai bondoso e nós temos um Pai justo, um Pai santo, nós também devemos procurar ser bondosos, justos e santos, para que possamos ser muito mais parecidos com seu Filho Jesus Cristo,
que nessa terra ele se humilhou, ele se tornou na forma de homem, veio até este mundo e ofereceu a sua vida na cruz do Calvário, morrendo ali para que nós tivéssemos vida. Então, quando nós buscamos a face do Senhor em oração, quando nós o louvamos, quando nós o engrandecemos, o dignificamos, aí o Senhor, Ele nos faz cada vez mais felizes, Ele nos faz cada vez mais próximos daquilo que Ele quer de nós, nos perdoando e nos ajudando. E aí Ele diz no quarto passo o que devemos fazer: nos afastar dos nossos maus caminhos. Nós sabemos que dentro de nós, na nossa mente, na nossa capacidade, o apóstolo Paulo fala que dentro de nós não habita bem nenhum. A nossa tendência, ela é para o mal, ela é para o pecado, ela é para fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas a palavra do Senhor, ela manda, ela ordena que nós devemos nos afastar dos nossos maus caminhos. Por isso, nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, porque é através do nosso pensamento que nós fazemos aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo desagrada a Deus, mas ainda assim a gente faz, a gente vai lá, e nós temos que pedir a Deus que nos dê força, que nos ajude, que nós possamos não ficar caídos todo o tempo, mas que nós possamos levantar, que nós possamos, como o bom soldado de Cristo, estarmos preparados para a hora da batalha, estarmos preparados para o dia mau, como fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Nós precisamos estar preparados para as tentações, porque o nosso inimigo, ele está ao derredor, ele está próximo de nós. Ele não pode nos tocar, mas ele pode sugerir a tentação, e ele sempre vai nos tentar naquilo em que nós somos mais fracos. O nosso ponto fraco, é aí que Satanás vai nos tentar. Se ele sabe que o caso de um homem, a tentação, a fraqueza de um homem é por mulher, ele vai enviar mulher. Se ele sabe que a tentação de um homem é para o jogo, ele vai enviar pessoas que jogam, ele vai sugerir essas coisas. Se ele sabe que é a bebida, ou o cigarro, ou a diversão, ele vai proporcionar tudo isso para que a pessoa caia, para que a pessoa se enfraqueça e desagrade a Deus. Mas é bom lembrar que, mesmo com tudo isso, a Bíblia diz que não vem sobre nós nenhuma tentação que ela não possa ser vencida. Com a tentação, o Senhor também nos dá livramento. Mas para isso é preciso que nós tenhamos o desejo de nos afastar dos nossos maus caminhos. Deixar de andar naqueles lugares onde nós sabemos que Deus não está sendo glorificado. O que é que eu vou fazer com o violão na mão se eu não sei tocar violão? O que eu vou fazer num bar se eu sei que ali tem a bebida, tem os escarnecedores, tem os enganadores e as pessoas que até falam contra a igreja de Cristo? O que é que eu vou fazer numa festa desse mundo, onde de repente a minha vida pode ser ceifada numa confusão, numa briga, em um desentendimento em que eu mesmo não estou envolvido, mas eu estou ali próximo? Então, nós precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos, e assim, aí Deus, na sua bondade, Ele vai dar 3 passos para nós. Ele nos ouvirá dos céus. Quando nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a sua face e nos afastarmos dos maus caminhos que nos afastam de Deus, que nos tiram da presença do Senhor, que entristecem o seu Santo Espírito, aí sim, Deus nos ouvirá dos céus. E aí, Ele fará ainda mais, perdoará os nossos pecados e sarará
a nossa terra. Nós teremos de Deus a bênção de Ele nos ouvir, nos atender a nossa oração, porque agora nós estamos fazendo aquilo que o agrada. Então, Ele nos ouve, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara as nossas feridas interiores. A melhor cura, irmão e irmã, que você pode receber na tua vida não é a cura física, não. Porque a cura física, ela pode muito bem ser esquecida e você voltar para o mundo como voltaram os 9 leprosos e só um voltou para agradecer a Deus e os 9 ficaram lá pelo mundo. Não glorificaram a Deus, apesar de terem sido curados fisicamente. Mas a melhor cura que você pode receber é a cura da tua alma. São aquelas feridas que só você sabe que você tem. São aquelas angústias que só você passa e que você coloca diante de Deus, pedindo para que Ele sare essa ferida. E quando nós obedecemos a Ele em tudo que já dissemos, Ele sara essas feridas. Elas deixam de influenciar a tua vida, elas deixam de te trazer tristeza e você passa a ter a verdadeira felicidade que só Deus pode nos dar quando nós o obedecemos. Aqui em Isaías, no capítulo 58, versículo 9, eu gosto muito desse versículo. Procurem aí, Isaías, capítulo 58, versículo 9. Você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo ofensor, o dedo acusador e a falsidade da língua. 3 coisas, amados, que Deus nos mostra aqui, que Ele não se agrada no meio dos servos de Deus, no meio da igreja de Cristo. O jugo ofensor. Nós não devemos viver nos ofendendo, nos entristecendo com palavras. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos dizer ao nosso irmão, à nossa irmã, porque Deus não se agrada das ofensas. Aliás, é bom lembrar que lá no Pai Nosso, a oração que o Senhor nos deu como modelo, Ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui está, numa outra tradução, ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então há uma condição: nós precisamos perdoar aquele que nos ofende, relevar. É bom lembrar que Jesus Cristo perdoou todos aqueles que o ofenderam, todos aqueles que o ultrajaram, todos aqueles que o agrediram. Ele não mandou essas pessoas para o inferno, apesar de que elas mereciam o inferno, como nós também um dia merecíamos. Mas ele disse a Deus, lá naquelas palavras da cruz, ele clamou a Deus dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E Deus perdoou aquelas pessoas e elas tiveram uma oportunidade de reconhecer quanto mal elas fizeram, elas estavam fazendo aquele que era o Salvador do mundo, e ainda é. E aí, aqui vai dizer sobre o jugo ofensor, o dedo acusador e a falsidade da língua. É muito fácil, amados, apontar o dedo para alguém. Difícil é nós reconhecermos o quanto nós estamos errados. Difícil é reconhecer o quanto nós também podemos errar, porque nós, como pecadores que somos ainda, apesar de perdoados por Deus, nós não somos perfeitos aqui. Então nós devemos tirar do nosso meio o dedo que aponta, o dedo acusador, apontando para o outro. É como Jesus falou lá em Mateus também. Ele disse que muitas vezes aquele que quer tirar o argueiro do olho do seu irmão não reconhece que há uma trave no seu próprio olho, mas ele precisa primeiro tirar
a trave do seu olho, para depois olhar para o defeito do seu irmão. Então a palavra de Deus nos mostra que em uma das condições da oração, nós precisamos eliminar, além do julgo ofensor, o dedo acusador e a falsidade da língua. Nós precisamos falar com os nossos irmãos, com os nossos, com aqueles que são casados, com os cônjuges, com os nossos parentes, com os nossos colegas de trabalho, com quem quer que seja, sem falsidade. As nossas palavras, elas devem ser tão claras quanto as nossas atitudes. Nós não devemos ter dois pensamentos, duas caras. O Senhor quer que nós vivamos às claras, e assim a nossa oração será atendida. E aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 13, ele nos fala de sinceridade. Nós precisamos ter uma oração sincera diante de Deus para que sejamos atendidos. E aí ele faz uma promessa maravilhosa. E para mim, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, a palavra de Deus também diz lá em Isaías, no capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse invocar tem a ver com oração também. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, crendo que tudo aquilo que nós pedirmos a Ele com fé, nós receberemos. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a nós. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 15, tem uma passagem que ele diz que os servos de Deus que buscaram o Senhor de todo o coração, que o invocaram, Ele se fez encontrar, Ele se fez achar, Ele se revelou a eles. O Senhor Deus, Ele está disponível a todos aqueles que o buscam. Ele está pronto para recompensar, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele é galardoador dos que o buscam. Se você o busca de verdade, com sinceridade, pode ter certeza, você não vai ficar sem a tua recompensa. E a tua recompensa qual pode ser? Pode ser o teu fortalecimento espiritual, a salvação das pessoas que você ama, a capacidade de você levar a palavra de Deus a outras pessoas que necessitam saber que existe um Salvador, uma vida cristã em que você vai se sentir verdadeiramente fortalecido, uma vida onde você vai ver os frutos da tua fidelidade diante de Deus, e tantas outras bênçãos que o Senhor vai te dar e vai me dar, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Se nós não tivermos dois senhores, se nós não deixarmos de dar prioridade ao nosso Deus, porque Ele precisa estar em nossas vidas em primeiro lugar, depois sim as outras coisas. Aí a gente faz aquilo que é para fazer, mas primeiro a gente se coloca diante de Deus. Nós podemos pegar o exemplo de Maria, irmã de Marta. A Bíblia diz que enquanto Marta estava ali sobrecarregada com tantos afazeres, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. E aí a Marta, ela angustiada, vê aquilo e diz assim: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe a servir sozinha? Manda que ela venha ajudar-me. Jesus não respondeu mal para Marta. Ele apenas alertou e disse: Marta, Marta, tu estás preocupada com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. E ele falava de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de ouvir a palavra do Senhor, de meditar nos seus ensinamentos e assim aprender a viver uma vida verdadeiramente feliz. E aí ele disse também para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte e que essa
dela não seria tirada. Então, portanto, e nós vemos que o resultado da busca de Maria por Jesus, ali aos seus pés, ela viu a ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela viu a conversão da sua irmã Marta, e ela viu a própria glória de Deus manifestada na sua cidade de Betânia. Quando Jesus disse para Marta: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E elas presenciaram as maravilhas que Deus pode fazer em Jesus Cristo quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós reconhecemos que Ele, Jesus Cristo, é o Salvador do mundo, quando nós reconhecemos que Ele é a ressurreição e a vida, e que aquele que está nele não morrerá eternamente, e aquele que já morreu vai ressuscitar com Ele para a vida eterna. E mais um passo que nós podemos dar para que a nossa oração seja ouvida, e esse aqui nós não podemos negligenciar, nós não podemos esquecer, tanto quanto os outros: fé. Sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus. Não há outra forma de chegar até a Deus a não ser pela fé. Portanto, nós precisamos fazer a oração com fé, tendo certeza de que Ele está nos ouvindo, de que Ele vai nos atender, de que Ele vai nos abençoar, de que nós teremos a resposta daquilo que nós estamos pedindo com fé, sem duvidar, sem incredulidade. Um dos pecados mais graves que a humanidade toda pode cometer é a incredulidade. É não reconhecer que Deus é poderoso, é não reconhecer que Deus atende o clamor daqueles que o buscam, é não reconhecer que o seu Filho Jesus Cristo veio como substituição, como propiciação pelos nossos pecados, é não reconhecer que o Espírito Santo é que nos dá a condição de pregarmos a palavra de Deus, de sermos filhos benditos, de termos a nossa oração atendida quando clamamos e de sermos selados para o dia da redenção. Essas coisas precisam estar sempre em nossa mente. Mas aqui em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Jesus, palavras de Jesus, ele diz assim: portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Então, se você tem orado, meu irmão, minha irmã, se você tem pedido a Deus alguma coisa que está dentro da vontade de Deus, que vai glorificar o nome do Senhor e que vai aumentar a tua fé e a tua confiança nele, que vai fortalecer a tua comunhão, certamente você vai receber de Deus aquilo que você pediu. Mas faça isso com fé, faça isso sem duvidar, faça isso sem qualquer sombra de dúvida, sabendo que o Senhor está te ouvindo, Ele inclina os ouvidos para te ouvir, e Ele atende para que o seu nome seja engrandecido. E aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, nós vamos ver algo muito importante também, que é necessário fazermos. Ainda que seja difícil, nós precisamos quebrar o nosso orgulho e fazer aquilo que Deus está mandando através do seu apóstolo. Olha o que ele diz aqui, Tiago capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serdes curados. Muitas vezes, irmãos, nós estamos sofrendo, estamos padecendo, a nossa oração não é atendida, a nossa oração não é ouvida, porque nós estamos vivendo uma vida dupla. Na igreja de Cristo, nós damos glória a Deus, nós cantamos, fazemos coisas maravilhosas, mas quando nós saímos, não demora muito, a nossa vida é totalmente diferente. E o Senhor não quer que nós vivamos assim. Ele quer que nós tenhamos uma vida íntegra, uma vida realmente onde quer que nós estejamos,
as pessoas que nos observam possam dizer: este é verdadeiramente um filho de Deus, uma filha de Deus. Esta é uma filha de Deus. Ela testemunha as suas palavras, as suas atitudes, não somente lá na casa do Senhor, mas aqui em casa, na família, no trabalho, onde quer que ela esteja, ela dá bom testemunho, ele dá bom testemunho. A Bíblia diz que Eliseu, lá em 2 Reis, no capítulo 4, uma mulher sunamita, uma mulher que nem judia ela não era, ela era da Filistia, dos filisteus, ela via aquele homem, Eliseu, caminhando, e um dia ela disse: eis que esse homem que sempre passa por nós é santo homem de Deus. O que será que essa mulher via em Eliseu que Deus precisa ver em nós? O que será que essa mulher via, que ela se admirava, que Deus gostaria de ver nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso modo de se apresentar diante das pessoas? Porque, como já dissemos, aqui na igreja é muito fácil. A dificuldade é o mundo, mas é para o mundo que nós temos que ser luz, é para o mundo que nós temos que ser sal, é para o mundo que nós temos que dar bom testemunho, para que, através do nosso comportamento, do nosso procedimento, as pessoas possam desejar conhecer esse Cristo que um dia nós conhecemos, que um dia nos salvou, que um dia nos libertou. Se nós não estivermos vivendo essa vida, é porque Cristo ainda nos libertou, ainda não nos libertou. Mas aí, Jesus Cristo tem para nós uma promessa, que nós precisamos nos apropriar dela. Em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz no 36, falando dele mesmo: se o Filho, que é Jesus, verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos ser livres de tudo aquilo que nos embaraça, de tudo aquilo que impede a nossa corrida para o céu, de tudo aquilo que impede a nossa caminhada cristã, de tudo aquilo que dificulta os nossos passos em direção a Deus. Nessa noite, querido ouvinte, amigo e amiga, você tem a oportunidade de vir até aqui na frente, reconhecer que a tua caminhada com Cristo, ela não está indo muito bem, mas você tem a oportunidade de, nesta noite, pedir perdão a Deus, aqui na casa dele, diante dele, e dizer: Senhor, eu não quero mais que a minha vida seja a mesma. Eu não quero mais viver uma vida de fracasso, uma vida de engano, uma vida onde eu sei que eu não estou te enganando e nem enganando a ninguém, estou enganando a mim mesmo. Mas eu desejo ter uma vida verdadeira, porque a Bíblia diz que só aqueles que de fato são verdadeiros, são fiéis, são sinceros, esses vão receber o perdão de Deus, esses vão receber a aprovação do Senhor e vão receber naquele dia aquela palavra maravilhosa que sempre gostamos de dizer: vinde benditos de meu Pai e tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer mais: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que a sua palavra nessa noite fale profundamente aos nossos corações, que nós possamos nos quebrantar, que nós possamos dizer diante dele nessa noite: Senhor, eu preciso de ti, eu estou recebendo de ti nessa noite uma grande oportunidade de mudar a minha vida para melhor, porque a tua palavra está chegando ao meu coração, está me alertando, está me mostrando que eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser transformado, eu preciso de ti, ó Deus. Sem ti eu não consigo nada, ou nada posso fazer. Sem ti eu sou um fracasso, mas contigo eu sou mais do que vencedor. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra faça morada em nosso coração. Amém.